Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre autoconfiança. Como ter autoconfiança, o que é autoconfiança, o que impede a autoconfiança. Sem dúvida, principalmente hoje, mas eu acredito que isso não existe de maneira, não é uma exclusividade da atualidade, dos tempos atuais, mas sem dúvida é um dos grandes desafios dos tempos atuais, sim. Até porque hoje o cenário, que nós vivemos é de um índice alto de depressão, não só no mundo, como também no Brasil, e infelizmente em diversas idades, inclusive na infância, durante o período da infância. Fora outros problemas também, como ansiedade. Então, todas as coisas associadas à nossa mente, ao nosso emocional, hoje precisam de destaque, nós precisamos realmente nos atentar muito a esses cuidados, porque sem dúvida, atualmente é um desafio para nós e, como eu falei, os problemas relacionados a isso têm aumentado. Então vamos lá? Vamos falar sobre autoconfiança. Em vídeos anteriores nós falamos sobre autoconhecimento, nós estamos falando constantemente sobre autoconhecimento porque o autoconhecimento, ele é a base de tudo. A nossa identidade, nos conhecer, saber quais são os nossos potenciais, quais são normalmente as coisas que nós precisamos melhorar, saber quais sentimentos normalmente se passam dentro de nós, reconhecer a nossa história, enfim, tudo que perpassa essa questão do autoconhecimento é sempre muito fundamental para a gente tratar outras coisas, assim como a questão da autoconfiança. Então, não é uma exceção, a autoconfiança ela está diretamente relacionada ao autoconhecimento. Então, voltando ao conceito, auto significa você mesmo, confiança, a confiança que você tem em você mesmo, bem como autoconhecimento é o conhecimento que você tem sobre você, bem como autoestima é o valor que você se dá, é o valor que você tem a respeito, de você mesmo, bem como autoimagem, a imagem que você tem a respeito de você mesmo. Estou enfatizando que você tem a confiança que você tem em você é a confiança que você mesmo dá a você. É o espaço que você se dá. É a misericórdia que você se dá. É também o valor que você se dá. É também a forma que você se vê. Então, todos esses conceitos aqui, eles estão ligados sim. É claro, então, que a autoestima está ligada à sua autoconfiança. É claro que a sua autoimagem está ligada diretamente à sua autoconfiança. Então vamos lá, como ter confiança em mim mesmo? Trocando em miúdos, para você ter confiança em você, a princípio, claro, você vai ter que se conhecer. É necessário que você reflita quem você é. É necessário que você reflita sobre o seu passado, sobre os impactos emocionais que você viveu. E é importante que você foque em acontecimentos que estão ligados às emoções que você tem hoje. Se você tem, por exemplo, insegurança em relação a relacionamentos, isso quer dizer que ou você viveu algo que te gerou essa insegurança, como por exemplo uma traição, ou você viu uma traição acontecer próximo a você, isso te gerou uma insegurança, em relação à confiança em outra pessoa, assim como também uma insegurança a respeito de você. Uma insegurança que pode te gerar um sentimento de: será que eu posso ser amada? Será que eu posso ser respeitada? Então, muitas coisas podem ter acontecido e eu poderia dar vários exemplos aqui de coisas que podem ter acontecido que geram insegurança em você hoje e que dessa forma atingem a sua autoconfiança, faz você ter
pouca autoconfiança. Mas, como eu não conheço o seu passado, e aí esse é um trabalho que você precisa fazer, esse mergulho é você que precisa fazer para você entender, e à medida que você entende de onde vêm as suas emoções, você vai ter condições de parar de reagir e ter mais controle, e a partir desse controle, dessa razão, você vai ter condições de ter ações intencionais. Não é ignorando suas emoções, tá, gente? Não confunde. Mas assim, quando eu falo deixar de lado as emoções, é não deixar as emoções te dominarem. Se essas emoções estão te prejudicando, isso é um sinal que elas precisam ser controladas. Então é nesse sentido que eu falo. À medida que você tem mais razão, mais clareza de quem você é, do que aconteceu com você, do que está gerando essas emoções em você hoje, isso vai te dar mais confiança também para que você tenha ações melhores e deixe de reagir a circunstâncias que muitas vezes nós não temos controle, porque são circunstâncias externas. O bom disso tudo é que, como se trata de coisas que estão dentro de você, você tem um controle sobre elas. A gente nunca vai ter controle, nem adianta a gente ficar gastando energia, né? Tentando controlar as ações dos outros, tentando controlar o mundo ao nosso redor. Esse controle remoto, ele não existe. E nem vai existir. Vamos deixar isso pra lá, pra gente concentrar as nossas energias nas coisas que a gente tem controle, nas coisas que a gente verdadeiramente precisa agir. E uma dessas, talvez a principal, provavelmente a principal se trata de dominar as suas emoções, de se entender, de se compreender, de ter uma imagem verdadeira a respeito de você. A partir disso, você vai ter mais autoestima, mais autoconfiança. E à medida que você eleva a sua autoestima, eleva a sua autoconfiança, você deixa de lado, você dá espaço. Quando você dá espaço para essas coisas boas, você acaba deixando de lado, ou seja, minimizando o espaço, controlando a, por exemplo, insegurança, que é a grande vilã, é o contrário da autoconfiança. E falando então nessa grande vilã da autoconfiança, que é a insegurança é a falta de confiança, é a ausência de confiança, né? Então, é a ausência de segurança, né? Que são coisas sinônimas, são conceitos praticamente iguais. Então, quando você tem uma baixa autoconfiança, isso significa que você tem uma elevada insegurança. E você pode ter insegurança, como eu falei a respeito da autoconfiança, sobre diversos assuntos da sua vida. Você pode ter insegurança no seu trabalho, você pode ter insegurança em seus relacionamentos. De repente, você não tem insegurança no seu relacionamento amoroso, tanto quanto você tem insegurança na sua amizade, em amizades que você tem. Mas, normalmente, se você tem questões relacionadas, dificuldades em relacionamentos, normalmente você tem em geral, mas isso não quer dizer que elas estão na mesma proporção. Tudo isso é muito relativo, depende do conceito, depende do contexto, depende das pessoas que estão envolvidas, do perfil dessas pessoas, depende do seu passado, enfim. Tudo isso é muito minucioso e é muito único, porque somos únicos. Enfim. Falamos aqui então dos conceitos, falamos aqui então dos vilões, né, da autoconfiança. E eu quero falar também a respeito de coisas que podem e que nos ajudam a elevar a nossa autoconfiança. São várias, mas a mais importante, na minha perspectiva, e por mais que isso pareça ser ambíguo, por mais que isso pareça talvez ser louco, isso verdadeiramente é um grande antídoto e, como eu falei, na minha visão, o maior de todos. Foi esse, sem dúvida, o que me libertou de minhas inseguranças. Claro que eu e nem ninguém é livre de todas as inseguranças no mundo, isso não existe. Mas a gente aprende, no mínimo, com o processo, com a vivência, com a persistência, a gente aprende a lidar, no mínimo, com elas. O antídoto que eu tô falando é a vulnerabilidade. A vulnerabilidade nada mais é do que você se permitir ser o que você é. E você
parar de ter medo do que você é, das suas características físicas, das suas características emocionais, dos seus pensamentos, enfim, de tudo que gira em torno do seu ser. A vulnerabilidade é quando ela aparece quando você se permite ser e quando você entende, quando você se dá a permissão de verdadeiramente entender que você é imperfeito e que você continuará sendo imperfeito, independente dos esforços que você faça. E eu não quero te desmotivar a ser melhor a cada dia, pelo contrário, eu quero te encorajar. Por quê? Porque isso faz toda a diferença na sua vida. É óbvio que se você deixa de se esforçar para ser uma pessoa melhor, o maior prejudicado vai ser você. Claro, consequentemente, as pessoas que vivem ao seu redor, que convivem com você, os seus próximos também, né? Efeito dominó, eles vão ser prejudicados, né? Eles vão deixar de viver coisas boas com você. Eles vão deixar de receber coisas boas de você também. Então, eu quero sim te encorajar a ser vulnerável. Eu quero sim te encorajar a permitir ser quem você é, a permitir acessar a sua essência e viver de maneira livre, de maneira leve, quem você é. E é a partir dessa permissão que você vai conseguir ter mais condições de trabalhar as suas melhorias, sabe? De verdadeiramente se transformar. Você não pode transformar algo que você não conhece. Você não pode melhorar algo que você nem se permite ser. Ao menos você se permite entender e reconhecer. E nesse processo, você não precisa nem reconhecer para as outras pessoas. Comece com micro resultados, sabe? Você não precisa se expor, você não precisa escandalizar, não é nada disso. Mas num mergulho dentro de você mesmo, você consegue entender, se reconhecer, perceber atitudes, perceber emoções. Você se percebe? Você para se permitir? Você está no presente, aqui nesse momento? Ou você está sempre pensando no futuro, que precisa acontecer, nas coisas que você quer que aconteça, né? No controlezinho remoto do futuro. Ou você está muito preso ao passado, remoendo situações. Jamília, você acabou de dizer que a gente precisa olhar para o passado, para a gente se entender. Sim, você precisa olhar para o passado, assim como você precisa olhar para o futuro. Mas a grande concentração de energia e de foco nosso precisa ser no presente. Porque é no presente que eu construo o meu futuro e é no presente que eu ressignifico o meu passado, entende? Então, a autoconfiança, ela está diretamente ligada também ao autocontrole. E você consegue sim elevar a sua autoconfiança através da vulnerabilidade, através do reconhecimento das suas imperfeições. E olha, gente, isso também não é exclusividade sua, não é só você que é imperfeito. Toda a humanidade sempre foi e sempre será imperfeito. Todos nós temos imperfeições. E a grande beleza é que nós podemos trabalhá-las, nós podemos nos melhorar. E as transformações que muitas vezes nós queremos ver nas pessoas, elas não precisam começar nas pessoas. Na verdade, o processo ele inicia dentro de nós, porque às vezes a gente acha que as pessoas precisam e devem mudar, só que às vezes se a gente mudar o nosso olhar, quando a gente muda o nosso olhar, as pessoas também mudam. Quando a gente muda o nosso sentimento, as pessoas também mudam. Quando a gente muda as nossas atitudes, as pessoas também são impactadas, elas também se transformam. Então, tudo que você deseja levar, você precisa iniciar dentro de você, por você, com você e para você. De presente, as pessoas ao seu redor, os seus próximos, também serão impactados. Então, a grande ferramenta que eu deixo aqui para você é esse exercício diário de se entender, de se perceber, de pensar a respeito do que você está pensando, né? Eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso, um dos últimos vídeos é a respeito desse tema, né? E adicione a isso escrever. Escrever as coisas que tem forte impacto para você. Escrever sobre as coisas que você quer ser e trazer isso à existência, né? Se projetar, escrever as coisas que te incomodam, escrever as coisas que você deseja transformar em você,
escrever sobre as emoções que você está sentindo hoje e de repente pensar a respeito da origem dessas emoções e escrever também sobre essas possibilidades. Escreva. Escrever é uma grande forma de desabafo, é um grande mergulho. Escrever é uma ferramenta também de autoconhecimento. Então não vai somente impactar a sua autoconfiança. Escrever sobre você vai impactar fortemente a sua identidade, o reconhecimento da sua identidade, a formação da sua identidade, bem como o seu autoconhecimento. Escreva sobre você. Eu te convido e te encorajo a escrever sobre você, a pensar sobre você e transformar o mundo ao seu redor através da sua transformação. E essa é a mensagem de hoje, esse é o conteúdo que eu reservei para nós hoje, essa reflexão, essa meditação. Eu te convido também, te encorajo a refletir mais sobre tudo isso que a gente discutiu aqui. Assista de novo o vídeo, assista os outros vídeos que estão totalmente relacionados a esse conteúdo também. Todos os vídeos daqui do canal, eles falam a respeito de autoconhecimento, de propósito, de inteligência emocional, do processo que nós estamos constantemente vivendo e que precisamos viver e persistir nesse processo, sobre dores, sobre medos, sobre tudo que aflige a existência humana. Tudo isso você encontra aqui no canal. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, aperte aqui no gostei. Compartilhe com suas amigas, com pessoas próximas, com pessoas que você entende que esse vídeo pode contribuir, que esse conteúdo pode contribuir. Fazendo isso, você vai estar dando também uma mensagem para o YouTube que esse conteúdo é bom e outras pessoas que você não conhece vão receber esse vídeo e vão ser impactadas por essa mensagem. Esse é o meu grande propósito e eu te agradeço por ter ficado até aqui. Um beijão, fique com Deus e até o próximo vídeo, o próximo nível. Tchau!